Olá, a graça e a paz com todos. Vamos meditar numa palavra muito conhecida e talvez para muitos comum nos nossos dias, que é os falsos profetas. E não há tempo, não vamos meditar muito tempo, mas algumas coisas importantes, detalhes apenas. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão cobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição no dormita. Então, sobre isso que eu quero comentar, os falsos profetas estão por aí, né? E falso profeta, primeiro, talvez alguém pode pensar, poxa, mas será que todos que estão agora pregando e falando no nome de Jesus são falsos? Claro que nem todos, sempre existem os bons no meio dos maus. E Jesus deu um segredinho, ensinou nos seus ensinamentos sobre como se descobrir. É só você ver o fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, quando uma pessoa prega, e veio pregar e tal, você não conhece a pessoa, aí você vai analisar a palavra que está sendo pregada, está sendo ensinada, você tem que examinar, conferir se é aquilo mesmo, o contexto da palavra, porque muitos, esses falsos profetas mesmo, são mestres na palavra. Eles pegam detalhes, algum versículo que foge do contexto para afirmar o que eles dizem, fazer as campanhas milagrosas e se baseando na Bíblia e fora do contexto da palavra. Agora, se você examina a palavra está dentro do contexto, você sabe como examinar o contexto da palavra e está explicando ali, tudo bem. Mas para você conhecer o fruto, você tem que conhecer a pessoa, ver as obras dessa pessoa, porque Jesus disse também que os fariseus pareciam ser bons, ser homens religiosos, no entanto, eram como sepulcro caiado, ou seja, por fora, a aparência parecia bom, mas o interior estava cheio de coisa ruim. E dentro do coração humano, na natureza humana, só sai coisa ruim. Jesus falou: isso contamina: homicídio, adultério, prostituição, malícia, maldade, mentira e tal, essas coisas. Então, o segredo é você conhecer a pessoa. Se você não tem como conhecer, examina o que foi empregado, o que foi falado. Outro detalhe é que Deus, quando Ele fala, Ele não fala de passado e de presente só, Ele fala também do futuro. E esse futuro, ele se concretiza, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, eu vejo por aí, já vejo muitos vídeos no YouTube de pessoas que realmente falam coisas muito detalhadas. Mas essas coisas, com a tecnologia que nós temos hoje, se tiver uma pessoa do outro lado e a pessoa com um ponto de escuta, ele consegue saber a sua vida todinha, porque a maioria, tudo que faz, posta no Facebook, WhatsApp, Instagram e tantos outros aplicativos de tecnologia que temos nos nossos dias. Então, é muito fácil você saber nome da pessoa, nome de pai, de mãe, de irmãos, de amigos, endereço de um comércio, de uma casa, placa de carro, essas coisas todinha, muito fácil com essa tecnologia. Então, mas Deus, quando Ele fala, nessa profundidade toda, Ele também fala de coisas futuras, de coisas que você, só Deus poderia saber, que está no seu coração, que uma coisa que você falou em particular. Quando Deus está falando de verdade, Ele dá
naquela palavra, naquela mensagem, naquela revelação, existe detalhe ali que só você conhece e só Deus poderia saber. Então, Deus, ele não deixa a pessoa confusa, a pessoa sabe que aquilo é Deus. Por mais que parece que a pessoa sabe tudo, se não tem algo ali de detalhe, de uma coisa especial, que prova que aquilo é Deus mesmo, você deve não criticar, falar mal do profeta, mas você deve ficar receoso, porque hoje em dia o que mais tem são falsos profetas, e a maioria deles estão visando o seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta, seu voto, né? Então devemos ficar muito preocupados com isso e atento, porque Jesus falou que isso tudo iria acontecer. E a palavra também que nós lemos diz que muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E nós temos visto aí que pessoas aplicando essas falsas doutrinas, doutrina da facilidade, que para ser salvo não precisa disso tudo, e tal, essas monte de dissoluções, tem sido blasfemado o caminho da verdade. Quantas pessoas que não respeitam mais o templo? Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, eu me lembro que quando você convidava uma pessoa para ir na igreja, a pessoa às vezes dizia assim: poxa, eu queria muito ir, mas eu não tenho roupa para me ir na igreja. Porque eles respeitavam tanto que a pessoa ia na igreja e não ia com qualquer roupa. Eles respeitavam o templo. Ele não ia de bermuda, de camiseta, com cordão, com pintura, expondo o seu corpo, né, como acontece nos dias de hoje. Então isso é falta de respeito, perder o respeito, o caminho da verdade tem sido blasfemado, as pessoas têm falado mal de igreja, colocado tantas coisas, né? A pessoa está na igreja e se comporta e se veste e trata as coisas como se não fosse crente, como se não fosse servo de Deus, como se fosse apenas naquele momento do culto, que ele é um servo de Deus, que ele é um crente, e que nos outros tempos da vida dele, no restante do dia, ele é ele e pronto, e Deus não tem nada a ver com as coisas particulares e pessoal que ele tem, que ele faz. Então, isso tudo nós devemos ver que é o caminho da verdade blasfemado, o meio evangélico, não o evangelho, mas o meio evangélico. As pessoas que estão na igreja têm escandalizado muito, né, as igrejas com essa facilidade toda de ser crente delas, né? Então as pessoas estão blasfemando mesmo, estão se escandalizando, mas isso tudo é sinal da vinda de Jesus. Jesus está à porta, está aí já prestes a concretizar a sua promessa, que ele falou que viria, né? Nós vemos se cumprindo aí as profecias bíblicas para a volta de Jesus, né? Então já tem sido falado, né, e mostrado aí em redes, né, de cadeias aí, da internet, só pesquisar que você vai ver, sobre um domínio mundial que está para estourar aí, e com certeza o povo de Deus vai ser poupado dessa grande perseguição que vai acontecer na igreja. E mesmo que não for poupado, né, se você morre professando a verdade, crendo em Deus e obedecendo a Jesus, você é bem-aventurado. Isso a palavra nos mostra assim. Então, já na época de Jesus, já existia falso profeta. Jesus fazendo a sua obra, evangelizando, João falou com o Senhor: Senhor, nós encontramos ali pessoas ali que estavam expulsando demônio no teu nome, nós repreendemos, porque ele não te segue. Jesus falou: não, pode deixar, porque ninguém que fala bem de mim agora em seguida fala mal. Então, quer dizer, de alguma forma está sendo evangelizado. Então esses falsos estão evangelizando, ainda que não serve para a salvação da sua alma. Então medite nisso e fique atento, preste bem atenção nesses falsos profetas, porque
está aos montes por aí. E que Deus te abençoe e que te ilumine. Amém.